Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Eu sou a Roberta Rodrigues, estou aqui gravando mais um podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Antes de eu apresentar a minha convidada super especial que eu tenho aqui hoje, eu quero falar um pouquinho sobre mim. Para você que está chegando aqui agora, nós estamos falando diretamente dos estúdios da Brothers TV, aqui na cidade de Bauru. E eu sou a Roberta Rodrigues, sou pedagoga, sou escritora, tenho alguns livros escritos que eu quero apresentar para vocês rapidamente. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo sobre esses livros. Mas o meu primeiro livro se chama Depressão Aconteceu Comigo, uma história de fé. Aqui eu conto a minha história de como eu venci a depressão através da fé, como Deus me ensinou lições de vida através da depressão. Foi um período muito difícil na minha vida, mas eu pude extrair lições de vida, das quais eu compartilho aqui nesse livro. E é um livro muito lindo para você saber um pouquinho da minha história, tá bom? E além disso, aqui dentro desse livro tem um clipe musical, uma música que eu fiz durante esse período de depressão, e eu gravei essa música, e aqui dentro eu falo sobre essa música, e você pode encontrar ela no YouTube, se chama Por Amor, Roberta Rodrigues, tá bom? Tenho também alguns livros infantis, A Menina que Não Gostava de Ir para a Escola. Esse livro é baseado numa história real. É a minha filha, né? Eu conto aqui a história dela. Ela não gostava de ir para a escola. Eu acho que toda criança passa por esse período de que não quer ir para a escola, acha a escola chata, acha a escola difícil. Mas a minha filha, ela conheceu uma criança que não podia ir para a escola. E essa criança ensinou uma verdadeira lição para ela, da dádiva que nós temos de acordar todos os dias de manhã, com saúde, com vida, e podermos ir para a escola. Então, ir para a escola é uma dádiva de Deus, é uma coisa muito boa. Então, as crianças precisam saber disso, e esse livro aqui fala tudo sobre isso. Então, se você quer ensinar para o seu filho a ir para a escola, esse é um bom livro para você presenteá-lo, tá bom? Também escrevi um livro sobre bullying. Tem uma sobrinha que estava passando sobre bullying e ela falou: tia, escreve um livro para mim. E foi um período muito difícil para ela, e eu consegui ajudar minha sobrinha nesse período de bullying. E aqui eu escrevi A Lagarta que Sofria Bullying na Escola, para ajudar crianças que estão passando por bullying, para ensinar as crianças que todos nós somos especiais. Cada um de nós tem uma peculiaridade, cada um de nós é de um jeito, um magrinho, um gordinho, um alto, um baixinho, mas todos nós somos especiais. Todos nós temos um desígnio, todos nós temos uma missão aqui nessa terra. Então, nós temos que valorizar cada um de nós. E as crianças precisam se sentir valorizadas e amadas. Então, por isso que eu escrevi esse livro. Também escrevi A Minha Gatinha Marie, que conta a história da minha gatinha. Essa aqui também é a minha filha. E aqui eu conto como a Marie, essa gatinha que foi encontrada numa lata de lixo, mudou a história da nossa família durante a pandemia. Então, é um livro também muito gostoso de ler para o seu filho na hora de dormir. Escrevi também um livro, o menino, Pedro, o Coração Nordestino. Esse aqui você conhece, né? Uhum. Esse daqui a minha convidada já viu falar sobre ele. Então, esse livro aqui eu conto a história de um menino apaixonado pelo Nordeste. Na verdade, ele já tem 18 anos. Ele tem uma cordel-teca aqui na cidade de Bauru. E aqui eu conto a história dele, de como ele é apaixonado pelos cordéis, pela cordel-teca, pelo povo nordestino, pelo povo brasileiro. E aqui eu quero exaltar o povo brasileiro e o povo nordestino através desse livro, contando coisas a respeito do Nordeste, a cultura, sobre os cordéis, a música, mas também contando como foi que eu conheci o Pedro. Então, é uma história muito linda. E recentemente, aqui saindo do forno, eu lancei esse livro, Mulheres que Transformam, que conta 30 histórias de 30 mulheres, histórias reais de mulheres resilientes, de mulheres que passaram por lutas, sofreram, mas todas elas venceram com coragem, com fé, com determinação. Então é um livro muito lindo para você conhecer histórias verdadeiras de mulheres verdadeiras, mulheres como nós, né? Mulheres batalhadoras que sofrem no dia a dia, mas que venceram com fé e determinação, tá bom? Bom, chega de papo, chega de falar de mim, porque a minha convidada, como eu falei, é super especial. Eu estou muito lisonjeada de recebê-la hoje aqui. Estou muito feliz.
Faz muito tempo que eu tô atrás dela para trazer ela aqui, mas ela é muito ocupada, gente, porque ela é famosinha, sabe? Ela é famosinha aqui na nossa cidade. Ela entrevista muitas pessoas, ela entrevista todo mundo de Bauru já conhece ela, já foi entrevistado por ela. E ela é um amor de pessoa, uma menina linda por dentro e por fora, um sorriso lindo, transmite, né, essa alegria de viver. E eu tenho essa alegria de estar aqui hoje entrevistando a Ju. Eu vou falar para vocês um pouquinho. Essa convidada que eu tenho aqui, ela é jornalista, ela é apaixonada pela comunicação e desde 2016 ela faz parte do Social Bauru. Olha como que eu tô chique. Eu falei para vocês que eu tô chique hoje. Foi aí que ela começou como estagiária, com muito talento, dedicação. Ela conquistou o cargo de editora-chefe, gente. Olha só. Ela é nascida em São José do Rio Preto. Nossa, eu amo sua cidade, viu? É a Juliana Oba. Ela construiu a sua trajetória com muita garra e determinação. Ela veio parar aqui, gente, na nossa cidade de Bauru. A infância da Ju foi marcada por momentos incríveis ao lado da avó, da mãe, no rancho da família. Ela me contou um pouquinho, onde ela aprendeu a amar a natureza, a pesca e o contato com a terra. Mas foi o jornalismo que trouxe a Ju aqui para Bauru em 2014, quando ela passou no vestibular da Unesp e deu início a uma jornada cheia de desafios e de conquistas. Hoje, ela se destaca no cenário da comunicação digital e tem um olhar atento para contar histórias da cidade. Essa cidade aqui que a gente vive, né? E ela passa aí por todos os lugares, conhecendo os lugares, falando sobre os lugares, conhecendo pessoas e transmitindo essa alegria que eu falei para vocês. Então, hoje nós vamos conhecer mais sobre a mulher por trás das matérias e das entrevistas, né, das pautas do Social Bauru. Então, seja muito bem-vinda, Juliana Oba, é isso mesmo? É isso, obrigada pelo convite. Queria ter vindo antes, mas a agenda foi difícil fim do ano. E estou muito feliz da gente ter conseguido marcar esse encontro. É verdade, Ju. Muito obrigada por você ter aceitado esse convite, sabe? É um privilégio estar aqui entrevistando você nesse momento. Como eu te falei, eu te admiro o seu trabalho, te acompanho. Eu estou aqui em Bauru há 7 anos, né? E eu tenho acompanhado você desde que eu cheguei aqui na cidade. E tem muitos lugares que eu e minha família conhecemos por causa de você. Ai, que bom. Eu fico feliz de fazer esse papel. A Ju foi lá, ela aprovou, então eu vou. E daí a gente vai lá conhecer. Eu estou sempre mandando para eles, olha esse lugar aqui, olha esse lugar. E a gente vai conhecer. Então, é muito legal poder estar entrevistando hoje vocês, saber um pouquinho mais a respeito, né, da sua vida. E eu quero começar perguntando para você se você sempre quis ser jornalista, né? Da onde que veio essa vontade? Se isso surgiu ao longo da sua vida ou desde pequenininha? Conta pra gente como que foi. Na verdade, não. Queria até contar uma história super bonita, mas não, né? Eu sempre gostei de me comunicar, isso sim. Então, quando eu estava ali na fase da adolescência, que a gente já começa a se preparar para escolher uma profissão, foi muito, muito difícil para mim, porque eu tinha que conciliar muita coisa, né? Ia fazer uma faculdade particular, aí tem questão financeira, sim. Vou fazer uma pública mais fora da minha cidade, também tem a questão financeira, e aí envolve muitas coisas, sem contar que a gente tem essa missão muito novo, né? Saber o que a gente quer fazer pro resto da vida com 17 difícil. Anos. É difícil. É complicado. Mas eu apostei em algumas coisas e, no fim, o que mais deu certo, né? Eu passei em várias matérias, mas assim, coisas muito distintas. Eu passei em moda em Maringá, eu passei em secretariado executivo trilingüe, também na UEM, em Maringá. Passei de diferente foram esses dois. E aí eu passei em comunicação, em jornalismo. 3 coisas, então, que você gostava. 3 coisas que eu me via, assim, fazendo. Certo. E o jornalismo, especificamente, eu escolhi porque eu sempre gostei de contar história, de me expressar, né? Eu nasci na transição ali do começo da era digital, então... Tumblr, essas coisas. Eu sempre tive uma página na internet que eu compartilhava o que eu gostava, né? E com as revistas teen, eu amava,
né, ler e fazer teste com as minhas amigas. Sim. E aquilo lá representava muito a fase que a gente estava passando. Verdade. E eu vi que o jornalismo era uma forma de eu seguir esse caminho. Então, quando eu prestei jornalismo, na verdade, eu queria trabalhar em revista Teen. Você era teen, né? Eu era teen na época que eu tinha que escolher, eu gostava disso e eu escolhi fazer jornalismo. E foi assim a minha história. Legal. E eu passei aqui na Unesp, me mudei de Rio Preto para Bauru, isso faz 10 anos. Olha só, 10 anos, que legal, Ju. E, Ju, e a sua infância foi ligada ao campo, né? À natureza. Você tem essa conexão ainda no seu dia a dia ou não? Eu tento, né? Às vezes eu me sinto descarregada, assim, de energia. Eu falo, preciso ir pro meio do mato, preciso ir pro pé na rancho. areia. Exatamente. Então, eu sempre gostei muito da natureza, né? Sempre gostei de ter essa vivência. Hoje em dia a gente fala que é uma vivência offline. Na minha infância não era. Mas a gente precisa, né? Sair um pouco da internet, do que a gente está vendo ali, sendo bombardeado de informação. Da rotina do dia a dia, né? Para se conectar um pouco com a natureza, ver um pouco de verde, o cantar dos passarinhos. Nossa, eu amo. Então, sempre que eu posso, eu tento. E na minha casa eu também tento cultivar o máximo de verde que eu consigo. Ai, então, tenho ali minhas árvores, tento cuidar delas para que um dia elas deem fruto, né? E assim vai. Que legal. A sua mãe ainda tem um rancho? Meus avós têm um rancho em aí. Minas Gerais. Então, todo final de semana eles vão pra lá. Como pra mim ficou um pouquinho mais longe, é mais difícil. Mas de vez em quando. Mas feriado prolongado, às vezes a gente vai e assim, é uma delícia. Que legal. Eu também amo natureza. Amo demais. Eu preciso sempre ter uma árvore perto de mim. Ju, e quando você passou no vestibular da Unesp, você falou que foi uma surpresa, né? Como que foi a reação da sua família? Como foi a sua reação? Quando eu passei no vestibular, na verdade, primeiro eu fui para Frutal, em Minas Gerais, que eu passei na Federal de Minas Gerais. Só que assim, era uma cidade muito pequena, né? Sim. Não tinha muita oportunidade de estágio. Mas eu estava feliz, porque eu estava fazendo uma universidade pública, num lugar perto da minha cidade. Enfim, eu estava gostando bastante. Mas quando chegou a ligação de que eu tinha passado na Unesp... Nossa, aqui de Bauru. Uau. Foi, assim, um misto de muita alegria e eu fiquei desacreditada, porque é uma universidade concorrida. Sim. É uma das melhores do país. E numa cidade que teria mais oportunidades para eu trabalhar. Então, assim, de primeiro momento eu falei, meu Deus, o que eu faço? E aí minha mãe falou assim, arruma suas malas que eu tô indo te buscar. E eu falei assim, óbvio, né? Então, pra eu pensar, não, eu vou me mudar, demorou pra cair a ficha, né? Mas, assim, foi uma felicidade. Sua mãe ficou feliz, então. Muito contente, porque era o que eu queria mais, a Unesp, né? Pelo nome, pela qualidade da universidade. Sim. Então, foi uma realização. E aí, acabou ficando por aqui. E fiquei. Eu nunca imaginei que... Porque eu gosto muito de Rio Preto. Nossa, Rio Preto eu amo Rio Preto. É uma cidade maravilhosa. E que está desenvolvendo. Sim, é uma cidade... É maior que Bauru. E é linda a cidade. É linda. E é onde eu tenho as minhas raízes, meus amigos. Então, quando eu vim para Bauru... Eu passei por um período muito difícil, assim, na faculdade, né? De estar longe dos pais, estar longe dos amigos. Você não tinha ninguém sozinha, aqui. Ninguém. E aí, aquela dificuldade de se enturmar, né? Então, foi muito difícil. Então, eu sempre me imaginei voltando para Rio Preto. Sempre, sempre, sempre. E até quando eu passei, fui aprovada no Social Bauru... Eu sempre me imaginei voltando para Rio Preto e fazendo um social Rio Preto. Entendi. Sempre foi isso na minha cabeça. Mas aí as coisas foram acontecendo e aí faz 10 anos que eu tô aqui. 10 anos. Inclusive, né? Aconteceu algo assim, né, gente? Sabe, né? Uma coisa... um amor que apareceu aqui de Bauru, né? A gente estava falando sobre isso no começo. Antes de começar o podcast, a Ju... casou aqui em Bauru, então agora é difícil de sair, né, Ju?
Agora é quase impossível, Quase né? impossível. Que eu casei com um bauruense. Com bauruense. Mas não só com um bauruense, eu acho que é o bauruense que mais ama Bauru nessa cidade. Sério? O Vinícius, ele assim, ele é alucinado por Bauru. Que ele legal. ama, ele quer ver a cidade melhorar, ele quer ver a cidade se desenvolver, prosperar. Olha, e ele... o futuro prefeito. Não, prefeito não. Eu falei assim, se você se candidatar, você vai se candidatar Por solteiro. favor. Porque eu não sei se eu tenho condição mental pra te acompanhar. Difícil, né? Mas ele ama Bauru. Mas ele quer fazer, quer ajudar Bauru a crescer e a se desenvolver do jeito dele, né? Sim, Como sim. ele pode. E ele faz de tudo pra isso. Que legal. Ô, Ju, e qual que foi o maior desafio, então, quando você saiu de Rio Preto para viver sozinha aqui em Bauru? Eu acho que o maior desafio foi ficar sozinha, né? Porque eu sempre fui rodeada de pessoas, né? Eu sempre estava com os meus amigos. E passar por esse momento sozinha é difícil, porque você meio que não tem o apoio das pessoas de perto. Sim. Hoje, com a tecnologia, a gente consegue até, mas é diferente você Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Sim. Então, assim, eu sempre queria voltar. Eu tentava voltar todo final de semana para Rio Preto, mas pelas condições financeiras não era possível. Sim. Então, 3 horas de viagem, né? são 2 horas e meia, é bastante. 2 horas e meia. E então, às vezes eu ficava um mês sem voltar para Rio Preto. E assim, eu passei por não foi uma depressão, mas foi uma... Ai, como chama? Quando Uma crise de identidade? Não, quando assim. você tem... Quando você compensa na comida. Ah, sim. Numa compulsão. Eu tive compulsão uma alimentar. compulsão alimentar. Então, assim, viver sozinha em Bauru, não conseguir fazer tantas amizades no começo. E eu passei por um gatilho ainda pessoal que me desenvolveu essa compulsão alimentar. Entendi. E aí foi muito sofrido pra mim, porque ao mesmo tempo que eu entendia o que eu tava fazendo, eu sofria por não conseguir parar. Sim. E aí foi um momento muito difícil. Você precisou de ajuda? Eu fui pra terapia e aí que eu consegui ir melhorando aos poucos, Que né? bom. Então, isso me ajudou muito. E aí, consequentemente, o tempo vai passando, Sim. a gente vai fazendo amizade, vai criando raízes aqui, né? Os meus amigos que eram mais de longe, que também não conseguiam voltar para a cidade, a gente meio que forma uma família. Então, Verdade. é almoço de domingo, ficar junto o final de semana inteiro, para ninguém ficar sozinho. Sim, é verdade. Então, aí você vai melhorando, né? Que bom. Mas no começo essa foi a maior dificuldade. Maior dificuldade. Então, a solidão, né? A solidão. Porque eu sou uma pessoa muito da amizade. E meus amigos eram muito presentes na minha vida. Então, do 100% eu fui pro zero. Do dia pra noite, né? Nossa, não, é difícil. Eu já passei por isso. E quando você começou no Social Bauru, você começou como estagiária. Sim. Né? E foi aí que você conheceu o Vinícius, o seu esposo. E hoje você é editora-chefe. Olha que coisa linda. Como que foi essa trajetória? Conta pra gente, Ju. Eu entrei no Social Bauru como estagiária, né? Na verdade, foi um processo, assim, interessante, porque quando eu fui fazer a entrevista, eu fiz a entrevista com a minha editora-chefe, e aí depois ela chamava o dono do Social Bauru para apresentar o Social Bauru. Ela ficava mais com a parte de jornalismo e ele falava mais sobre a empresa. E aí, quando ele entrou na sala, eu falei que foi amor à primeira vista, né? Mas eu guardei aquilo pra mim até, assim, o último segundo. E aí, passei no estágio, comecei a trabalhar no Social Bauru como estagiária. E foi um processo muito legal, de muita aprendizagem, assim. A minha editora era muito bacana, a gente se dava super bem. E ela me ensinou muita coisa que você não aprende na faculdade, né? Sim, com certeza. E aí, em 2018, quando eu me formei, aí fica aquela, né? Vou ser contratada, não vou ser contratada. E no fim, ela gostou do meu trabalho. Ela me contratou. E aí eu comecei essa jornada como jornalista daí no Social Bauru. No fim do ano, ela decidiu sair do Social Bauru e para ficar no lugar dela, ela me escolheu. E aí eu fiquei super honrada, né? Porque não é um trabalho fácil, sim, né? Além de você saber toda a questão de jornalismo, o que fazer, você ainda tem a questão da gestão, né? Que é difícil.
Então, eu me senti muito honrada e eu não tinha como recusar essa oportunidade. E aí, então, desde 2019, eu tô como editora-chefe do Social Bauru. Faz tempo, então. Faz. E, Ju, mas você não começou já com a parte de Instagram? Não. Como que foi? O que você começou primeiro lá? Quando eu entrei, o que estava presente mais forte, assim, era o Facebook. E o Social Bauru, ele nasceu do Facebook, né? Então, quando eu entrei, a gente fazia as reportagens para o site e a divulgação, ela era feita no Facebook, né? Isso em 2016. Eu lembro que na primeira reunião do ano de 2018, eu comecei eu comentei, falei assim, gente, e se a gente começasse a movimentar o Instagram ali? Eu percebi que tudo que eu vou pesquisar, eu pesquiso no Instagram, não pesquiso mais no Facebook. Vamos começar a postar algumas coisas no Instagram e tal? E naquela época o Instagram era focado em foto, né? É verdade. Era só o feed de foto. Aí a gente escrevia a reportagem, publicava no Facebook e publicava foto com o título no Instagram. E aí começou, né? Instagram sempre se desenvolvendo, sempre mudando. A bombar, né? Começou Stories. Mas o Stories dá pra fazer vídeo também. E vai. E aí começa... E é tudo um trabalho. A gente nunca tem algo pronto, assim. Sim. A gente trabalha muito com o mínimo produto viável. Então, assim, surgiu o Stories. Vamos testar. O que a gente pode fazer aqui nessa ferramenta? Aí vai. Daí que a gente foi migrando pro vídeo. Até porque a gente precisa acompanhar a ferramenta, né? Verdade. Então, a gente meio que tá na mão dela. Então, assim, tudo que eles inventam, a gente tem que correr atrás. Sim. E aí, foi assim que a gente foi desenvolvendo cada produto do Social Bauru. Legal. E como veio a ideia de ir nos lugares, fazer reportagem, né, para... como que se diz, mostrar o lugar aqui para o pessoal, para o povo bauruense, né? Conhecer Bauru. Como que veio essa ideia? Então, aí com essa história dos stories no Instagram e tudo mais, a gente começou a fazer vídeos meio que do backstage do Social Bauru. Então, a gente gravava o que acontecia no escritório, enfim. Aí o pessoal começou a olhar isso como uma oportunidade de aparecer também. Então a galera mandava hambúrguer, mandava alguma coisa pra gente experimentar. E aí a gente fazia o vídeo ali pra... No escritório mesmo. No escritório mesmo. Entendi. Então a gente fazia provando e tinha os estagiários naquela época. Era uma festa, né? Era meio que, tipo, não tinha roteiro, não tinha nada. Era legal. Vai Tudo que vai. improviso. Improviso, total. E aí a gente começou, mas... aí começou o interesse das pessoas em serem divulgadas, né? Pra falar sobre os locais. E aí, tipo, só os recebidos no escritório fica monótono, né? Porque toda vez é no escritório. Sim. Então, a gente começou a ir até os locais. E aí, de novo, do mínimo produto viável. Então, a gente não tinha esse formato que a gente tem hoje, que a gente criou. Não existia na época. A gente ia, gravava story por story e postava nos stories. Então, o vídeo era só no stories. Quando chegou o vídeo no feed, a gente fazia os stories ao vivo, improvisado, sem roteiro. Juntava os stories e publicava no feed. Entendi. E aí, a gente começou a pensar, mas e se a gente fizesse de uma forma que o conteúdo ficasse mais certinho, né? Não ficasse, tipo... Porque de story para story, editado, você repete palavra, você repete informação, você esquece o que você falou. Então, eu falei assim, então vamos sair para gravar, a gente vai com esse roteiro. Eu preciso falar isso, isso e isso. Aí, a gente faz uma abertura para falar um oi e faz uma finalização para falar um tchau. Então, aí a gente começou a formatar esses roteiros que hoje a gente já faz com muito mais facilidade. Sim, a gente vai pegando o jeito. Vai pegando o jeito, mas não era assim. Se você pegar um vídeo, da primeira vez que eu fui gravar um vídeo, meu Deus, o que você tá fazendo na frente de uma câmera, sabe? Porque todo mundo acha que porque é jornalista tem que saber falar no improviso, não assim, sabe. né? Até porque é um formato novo. A novo. gente começou a criar junto com a Instagram, criação da né? plataforma. É verdade. Então, ninguém tinha
esse padrão. Não Hoje, mesmo. o que você vê reproduzido em vários locais não existia. É. Então, a gente que teve que criar a nossa forma de falar, a nossa forma de comunicar, o que a gente queria. E a gente vai para uma área mais publicitária? Não, a gente tem a base no jornalismo. Sim. Então, vamos tentar se ater aos fatos, ao que a gente de fato comprova e não mentir, né? Sim, sim. E aí a gente foi desenvolvendo essa nossa linguagem. Legal. E não é uma linguagem estática, porque a gente sempre tenta fazer uma coisa diferente. Então a gente já criou outros formatos que, por exemplo, une foto e vídeo. Sim, né? já vi. Hoje em dia a gente está fazendo o Bauru em sequência, que são vídeos no formato de carrossel. Então é um vídeo atrás do outro, ele não é o Reels, Sim, né? sim. E aí a gente vai criando. Que legal. Toda a cabeça assim não para. Acompanhando as tendências, né? Até eu ia falar sobre isso agora. O jornalismo digital, ele mudou muito, né? Nos últimos anos. Então, quais são os maiores desafios na profissão hoje? Eu acho que primeiro é fake news. Fake news? Porque com todo mundo produzindo informação, é aquela máxima que é máxima, mas que não deveria ter virado uma máxima, que tá na internet é verdade. É verdade. Né? É. Então, com todo mundo criando informação e publicando informação, as pessoas que elas estão na internet, mas elas não são alfabetizadas digitalmente, eu não sei se eu posso falar isso, Sim, mas... eu entendo. Por exemplo, a minha avó é uma senhora que não cresceu com a tecnologia. Então, se eu colocar uma foto com um texto, ela vai achar que aquilo é verdade, entendeu? Então, as pessoas elas precisam começar a entender que, essa informação aqui, da onde que ela vem, de que site que é um site confiável ou é um site, sei lá, que não tem pé nem cabeça. Sim. É de algum veículo de comunicação sério? Sim. Então, é nesse sentido que eu falo, né? Então, eu acho que a primeira coisa é essa Fake o news. maior de desafio, né, que os jornalistas têm, as pessoas desacreditarem no trabalho sério que a gente faz, né? E eu falo... O jornalismo. O jornalista mesmo, né? Porque, por exemplo, o Social Bauru, a gente fala sobre entretenimento, sobre cultura, mas muitos jornalistas estão aí falando sobre saúde, sobre política, né? Então, eu acho que ter desacreditado um pouco na profissão, que é uma profissão muito séria, Verdade. né? E acompanhar as mudanças do digital, porque, querendo ou não, a gente está na mão das plataformas. Então, se um dia o Instagram acabar, o que a gente vai fazer? Então, é verdade. No caso do Social Bauru, a gente tem o nosso site, tá tudo lá. Mas e as pessoas que cresceram no Instagram e só tem o Instagram para se divulgar e tudo mais? Então, assim, é isso que a gente tem que começar a pensar, né? Verdade. A gente espera que o Instagram não acabe, mas isso pode acontecer, né? O TikTok, você vê, foi barrado, né? O Orkut acabou? Exatamente. A gente achava que nunca ia acabar, né? Apesar de que o Instagram está durando um pouco mais. Mas mostrar essa veracidade, eu acho que é realmente bem difícil hoje. A gente vê aí um remédio. Toma isso que faz bem para a saúde e tal. Aí você clica lá e você compra. Mas você sabe se esse remédio é remédio mesmo? Se aquilo é uma vitamina de verdade? Ou se é uma maisena que puseram lá no comprimido? E quem disse que faz bem, né? Exatamente. Quem disse que então, hoje, nem tudo que você vê, você pode acreditar. E hoje nós temos a inteligência artificial que está fazendo... Você, por exemplo, eu posso colocar você falando algo que não foi você que falou. Exatamente. Então, a gente precisa, urgente, de um órgão regulamentador mais do que nunca, né? Verdade. As pessoas fazendo contas que são falsas, fake. Falsas. E aí elas utilizam isso para cometer algum tipo de crime. Eu já caí em golpe de conta de hotel fake. E elas nunca serão responsabilizadas, porque essa conta não está vinculada a um CPF, por exemplo. Sim. Então, hoje em dia está complicado. Ju, e eu queria perguntar para você se existe alguma matéria ou entrevista, porque eu sei que você tem muitas, né? Mas pensa aí agora.
uma matéria, uma entrevista que marcou, assim, sua carreira no Social Bauru. Que você se lembra. Nossa. Eu sei que tem muitas, mas pensa em uma que você fez e que você falou, nossa, isso aqui vai marcar minha vida. Marcou, eu sou assim, tão sua ruim cara. de memória. No meu LinkedIn tem. Mas agora, no meu LinkedIn, eu coloco as minhas matérias favoritas. É que faz muito tempo que eu parei de entrevistar pessoas. Entendi. Né? Agora a Ju fica comendo, gente. É que agora eu tenho tanta atividade e outras coisas vinculadas pra fazer. ao meu cargo que eu não entrevisto mais tantas pessoas, assim. Mas visitar mesmo os lugares, fazer inauguração, A gente vai bastante. Mas eu acho que a minha primeira matéria no Social Bauru foi uma matéria muito especial. Porque era sobre o Centro Pop, que é um centro que acolhe pessoas em situação de rua. E eles, estudantes de jornalismo, estavam fazendo um jornal junto a essas pessoas. Olha só. Então, essas pessoas, elas tinham um respaldo para entrevistar outras pessoas, para escolher temas que iam ser abordados ali, para escrever. E aí, eu fui contar sobre esse projeto. Então, a gente foi no Centro Pop, entrevistou algumas pessoas que coordenavam o projeto e algumas pessoas que participavam do projeto. Então, assim, foi bem especial por ser a primeira. Entendi. E por falar sobre um assunto tão legal, né? Que é um projeto social. Verdade. Né? Que movimentava, assim, a cidade, os alunos, em prol de pessoas que são bauruenses ali. Então, foi muito legal. Que legal. Existe ainda esse Centro Pop? O Centro Pop ainda existe, mas eu acho que o projeto não. Ah, tá. Então, eu vejo a Ju lá comendo um monte de lanche gostoso, um monte de coisa gostosa. E o pessoal não pergunta pra você, Ju, como você consegue se manter magrinha, no peso, comendo tantas coisas? Eu acho que você só dá uma mordidinha, né, Ju? É a pergunta que eu mais recebo. Esses dias eu tava atravessando a rua, uma pessoa falou assim, não é possível! Eu tô vendo de verdade como que você não engorda. No meio da rua eu falei, meu Deus, que vergonha. Mas eu acho que, primeiro, eu como. Primeiro de tudo, eu como, eu falo para as pessoas. Come de verdade. É que funciona assim. Primeiro a gente marca as gravações que são referentes a restaurantes, a gente tenta marcar no horário do almoço ou no horário do jantar. Sim. Então, assim, eu não dobro a minha alimentação, eu como nos horários corretos. Entendi. Como muitas vezes os restaurantes eles querem mostrar a maior quantidade de comidas, eles fazem. Eles fazem tudo. Eles fazem. Né? A gente fala assim, olha, não precisa. Ou, vamos aos poucos, vamos fazer um pouquinho de cada. Até pra gente conseguir desenvolver melhor a receita. Mas tem restaurante que prefere mostrar a quantidade. Então, fica um vídeo mais frenético. Verdade. Mas com muita comida. E aí, eu experimento um pouco de cada. Um pouquinho de cada. E como normalmente é a hora do almoço, jantar, eu escolho um prato pra comer. Ah, entendi. Entendeu? Então, assim, não é que eu como não tudo come de tudo, todos. Gente. Eu escolho um ali pra comer de verdade. Mas eu experimento de tudo. E aí, não engordar, eu acho que é uma... É genética. Minha família, assim, todo mundo é muito magrinho, porque minha família, por parte de japonês... todo mundo muito magro e todo mundo muito baixinho, Entendi. assim. Então, é um pouco da genética. Genética. Mas eu também tenho uma preocupação com a minha alimentação. Eu gosto de comer muito saudável. Então, quando eu não estou em gravação, eu sempre opto por... Comida saudável. Por balancear ali a dieta. Então, um pouquinho de cada... Tento comer salada, que às vezes não tô com vontade, mas eu tento comer salada também pra me nutrir, né? Ter saúde ali. Mas, assim, também tem efeitos colaterais que ninguém vê, que não é engordar. Mas, por exemplo, eu tenho uma pele acneica. Então, às vezes eu como alguma coisa que me dá espinha ou que minha pele fica mais oleosa. Entendi. Então, assim, não engordo, mas os efeitos colaterais existem. Ninguém vê isso, né, Ju? Não vê. Ô, Ju, mas sempre tem gente junto ali com você, né? Por exemplo, às vezes o seu esposo está com você, o pessoal que está filmando. Então, eles também dividem, acabam comendo junto. Eu nunca tô sozinha, sempre tem um cinegrafista, normalmente é a Dani, minha companheira aí de jornada, ela sempre tá comigo.
E aí ela come junto comigo. E o que resta, a gente pergunta pro restaurante, ó, o que vocês fazem com essa comida que sobra, né? Se eles falam, não, aí o pessoal da equipe come, aproveita, ou se eles não reaproveitam ou vão jogar no lixo, a gente leva pro escritório, que aí a galera aproveita. A gente vai dividindo, dá o almoço de um, jantar de outro. Mas assim, a gente tenta não desperdiçar comida, porque tem uma coisa que me dá angústia, assim, desperdiçar comida. Ô, Ju, e da onde que vem esse sobrenome Oba? Porque aqui na cidade nós temos aqui um supermercado, né, Oba, que é super famoso e ele tem em várias cidades. Tem alguma coisa a ver com o supermercado ou não? Não. Com esse sobrenome? Eu acho que não, eu nunca fui pesquisar. Quem sabe, né? Você é herdeira e não tá nem sabendo. Pois é. Eu vou pesquisar assim que eu sair daqui, pensando por esse lado. Mas o sobrenome Oba, ele vem do meu lado oriental da família. Então, meu avô, meus bisavós, por parte de mãe, eles vieram do Japão. A gente já encontrou vários Oba escritos de formas diferentes, né? Mas a gente nunca vai saber, porque como eles vieram, acho que foi década de 30 para o Brasil, a gente não sabe como de fato era esse sobrenome e como foi registrado no cartório. Então, ficou Oba, OBA, normal. Só que pode ser escrito mas só diferente. Que pode ser, e tanto que a gente já viu Oda, Oba com H. Tem uma Amanda Oba aqui em Bauru. Olha só. Mas a gente não descobriu o parentesco. Então, é da parte oriental, mas assim, não sei se é originalmente Oba. Entendi, porque às vezes eles, por serem japoneses, falavam Oba e era o que eles conseguiam pronunciar, né? E talvez não era exatamente OBA, né? Sim. Que legal. E você conhece o Japão, Ju? Já foi pra lá? Não, mas eu tenho muita vontade. Muita vontade, principalmente por causa da minha ancestralidade, né? E assim, eu tive contato com a minha bisavó, que nasceu em 1912 no Japão. Mas meu bisavô morreu quando eu nasci. Então, ele eu não conheci. Mas ela você conheceu. Mas ela eu conheci. E assim, eu até estava conversando com a minha tia esses dias que o porquê, né, ela não passou a cultura, porque a gente vê muitas famílias japonesas que preservam e lutam para preservar a cultura japonesa, e no nosso caso não aconteceu isso. Por exemplo, meu avô não consegue comer de hashi. Não consegue. Ele não fala japonês. E aí eu tava até pesquisando que durante uma época no Brasil era proibido falar japonês. Então talvez por causa disso. Mas eu morro de vontade, porque assim, é uma cultura que eu acho muito legal, muito linda, diferente. Muito linda. E eu queria me aprofundar nisso, sabe? Então certeza. É um sonho ainda conhecer o Japão. Tá nos planos. Que legal. Daqui pelo menos uns 10 anos. Tem que ir pro Japão. Mas eu quero conhecer. Tenho primos que estão lá, tenho primos que já trabalharam, mas eu nunca conheci. Que legal. Ô, Ju, e você tem um conselho que você daria para quem está assistindo a gente, quer seguir essa carreira, né, no jornalismo? Que conselho que você daria hoje para essa pessoa, para essa menina, esse jovem que está começando agora, está lá na idade do teens, né? Não sabe o que vai fazer, mas fala, não, eu quero ser jornalista. Fala aí pra gente, um conselho. Eu acho que o conselho que eu daria é procurar um nicho, primeiramente. Então, por exemplo, a gente vê que o jornalismo da parte de agricultura e agropecuária tem poucos profissionais na área, mas que é uma área muito ampla, principalmente por conta do país que a gente vive, né, de bases da agricultura. E segundo, aprender empreendedorismo. Porque a gente não aprende isso na faculdade. A gente está vendo uma diminuição cada vez mais rápida de jornais e grandes veículos de comunicação. E o jornalismo continua, né? Então, eu acho que saber empreender, saber ser um jornalista autônomo, talvez, vai ser o futuro da profissão. Tanto que eu acompanho uma jornalista que eu conheci pessoalmente no congresso aqui na Unesp, que chama Mariana Grilli. E é o que ela fala, ela hoje em dia ela já atua como freela
para Globo Repórter, para vários veículos grandes, mas que ela também faz o dela, né, à parte, sozinha. Uhum. E ela é uma jornalista do agro. Então, isso foi uma coisa que ela falou, assim, existe um campo muito grande Uhum. que não tem profissional. Então, assim, são os 2 conselhos que eu daria. Legal, Ju. Muito bom. E você tem sonhos para o futuro, com certeza, né? Esse aí você já falou, Japão, conhecer o Japão. E quais são os seus outros sonhos, tanto pessoais quanto profissionais? Eu acho que pessoal, assim, um sonho que eu sempre tive é de conhecer o mundo, assim, eu sou muito curiosa para entender as outras culturas, né? Então, como é diferente lá fora, como é a comida lá fora. E não só lá fora, como em outras partes do Brasil, Sim, né? que Então, a gente nem conhece, eu né? quero conhecer a Amazônia, eu quero conhecer mais locais do Nordeste. No Sul também tem vários locais que eu ainda não conheço. E eu acho que viajar e conhecer essas culturas, eu acho que é o meu maior plano, assim, de vida. E, claro, que daí, junto a isso, poder conciliar a minha profissão, né? Com Algo que eu certeza. goste de fazer. Fazer reportagens nesses Então, lugares, né? especificar aí para um jornalismo de viagem, talvez, ou conseguir, como eu estava te falando, escrever sobre isso, né? Eu gosto muito de tirar foto também, então, assim, vários planos. Top, Ju. E Juntar esses 2 seria o ideal, né? Então é profissional e pessoal, né? Já está incluso. E você tem vontade de ser mãe, Ju? Não tenho Não tem vontade de ser mãe. Ai, Desculpa pela resposta. Viajar, ela quer viajar, né? Então, só se acontecesse, né, Ju? Isso daí pode acontecer. Pode acontecer, mas eu não tenho, assim, planos para isso. planos. Eu acho que eu ainda preciso me desenvolver melhor como pessoa para conseguir criar uma pessoa. Entendo. Não, é bonito isso. É verdade. Todo mundo pensasse assim, né? Não teriam tantas crianças abandonadas nos dias de hoje, né? É verdade. Ju, e a gente vai fazer assim um bate-volta. Eu pergunto, você responde? Ai, meu Deus, eu sou péssima para isso. Então. Ninguém gosta de responder isso, mas eu acho que com uma palavra a gente consegue se definir, né? E as pessoas que estão nos assistindo vão poder conhecer você um pouquinho melhor. Então, responde uma palavra, tá bom, Ju? Tá, calma, deixa eu me preparar. Vai, Ju, toma uma aguinha. Vamos lá. Nas nossas perguntas. Primeiramente, uma palavra que te define. Tem que pensar rápido? Tem que falar rápido também? Ou só uma palavra é a regra? Uma palavra. Uma palavra? Uma palavra que te define. Eu acho que comprometimento. Então, uma pessoa comprometida. Seu maior medo, Ju? Eu acho que... Ai, uma palavra. Uma palavra, Ju. Por isso que é difícil, né? Seu maior medo, Ju? Estagnar. Estagnar. Um bom medo esse. Um lugar especial. Minha casa. Uma lembrança de infância. Pescaria. Pescaria, olha que gostoso. Um ídolo ou uma inspiração? Atualmente, Raíza Costa. Raíza Costa, cantora. Né? Ela é produtora. Produtora. Legal. E chefe. Legal. Livro, filme ou série? Filme. Filme. Café ou chá? Café, com certeza. Isso aí foi fácil. Calor ou frio? Frio. Praia ou campo? Esse é difícil, né? Acho que praia. Praia. Cachorro ou gato? Cachorro. Paris ou Nova York? Os dois, a Ju quer os dois. Mas, Ju, hoje, se eu te desse aqui uma passagem, Ju, Paris ou Nova York? A gente pode discorrer mais sobre esse assunto, adoro. Acho que Paris. Paris, né? Doce ou salgado? Salgado.
Manhã ou noite? Manhã. Ler um livro ou ouvir uma música? Ouvir uma música. Festa ou um rolê mais tranquilo? Festa. Festa, ajuda as festas. Eu gosto. Um sonho que ainda quer realizar, além daquele que você falou de viajar. Ó, deve ter muito sonho nessa cachola aí, hein? É. É porque todos estão ligados à viagem, Todos. eu acho. Então, viajar de novo, viajar. Acho que é viajar. Eu acho que talvez fazer um intercâmbio sempre foi um sonho também, que agora fica um pouco mais difícil, mas é um sonho. Legal. Eu ainda quero realizar. Você fala outros idiomas, Ju? Falo inglês, né? Inglês. Então, é legal, né? Fazer um intercâmbio. Seu maior aprendizado no jornalismo? Ouvir. Ouvir? Muito bom, muito bom. Isso é importante. E uma mensagem para quem está ouvindo nosso podcast. Eu acho que a mensagem que eu mais tenho internalizado hoje em dia é... Eu vou falar contra mim mesma, mas eu acho que é buscar ficar mais próxima de você mesma, né? Buscar mais a contemplação das coisas que acontecem ao nosso redor e menos ficar nas redes sociais. Mas continuem assistindo Social Bauru, tá? Com certeza. Prestar mais atenção na gente, né? Prestar mais atenção naquilo que importa, né? É isso. Ju, foi muito legal nossa conversa. Já acabou? Olha aí, estamos acabando já. Eu espero que você tenha gostado. Queria saber se você tem mais alguma coisa para falar para quem está nos assistindo, para as mulheres que estão nos assistindo. Eu trouxe você aqui porque você é uma inspiração, sabe? Para as meninas que estão começando, não só quem quer ser jornalista, mas para as pessoas que estão começando, que é possível, né? Lutar e persistir no seu sonho, estudar bastante e buscar aquilo que você sonha e chegar lá. Eu sei que você tem muito ainda, muito além, você tem muitas coisas para realizar, você pode ir muito mais alto ainda com a sua capacidade, com o seu carisma, com a sua dedicação, mas você já chegou num patamar que muitos sonham. Então, isso é admirável, né? Pela sua força, determinação. E eu queria que você terminasse, então, aí dizendo algo para essas pessoas que estão em luta de realizar o seu sonho. Primeiro, obrigada por todas as palavras. Fico muito encantada, assim. Porque às vezes a gente não tem esse feedback, né? Sim, a gente não se valoriza, né? As pessoas, na verdade, elas usam as redes sociais mais para criticar do que para falar bem, né? Então, é importante a gente ouvir isso. Porque a gente tem essa distância, né, do público. Sim. Então, muito obrigada. Mas eu acho que as coisas, elas acontecem muito devagar. Então, eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu anseio para que as coisas aconteçam, né? E não tem nada mudando, não tá acontecendo. E se eu parar para analisar toda a minha caminhada, poxa, eu fiz bastante coisa. Muita coisa. Então, eu acho que o conselho é esse, ir a passos lentos, mas contínuos. Legal, isso é muito bom. Então, persistir. Né? Não desistir, porque vão aparecer muitas barreiras, muitos obstáculos, mas a gente tem que persistir no sonho. Né? E você estar aqui é porque você sonhou, ousou sonhar, persistiu, né, Ju? Que legal. Ju, quero agradecer muito, muito mesmo por você ter aceitado o nosso convite, que você continue sendo, né, essa menina linda, essa pessoa especial, sorridente, transmitindo essa alegria de viver, como eu falei, né? Continue aí persistindo nos seus sonhos. Quem sabe um dia você volta aqui para contar aí sobre suas viagens, né, sobre um livro, porque a Ju falou que tem vontade de escrever um livro. Ó, isso daí é um sonho também que você tem que colocar lá e persistir nele, né? Buscar realizá-lo. E que você continue sendo essa inspiração para as pessoas aí da sua faixa etária, da juventude hoje, né? Que está tão vazia, né, Ju? Tão vazia de sonhar.
As pessoas não estão mais sonhando, ficam aí só atrás de redes sociais, como você falou. E as redes sociais são muito imediatistas, Sim, né? sim. Então a gente acaba tendo essa ansiedade mais ainda. Exatamente. Né? E admirando, às vezes, as pessoas, querendo ser como as pessoas, e a gente não sabe nada da vida delas. E a gente tem que olhar para si mesmo e falar: não, eu posso ser melhor. Né? E procurar estudar e aprender e ir atrás dos sonhos, né? Então, que você continue sendo essa inspiração para muitos, tá bom? Obrigada. E por isso que eu te trouxe aqui. E eu tenho certeza que essa mensagem que nós transmitimos hoje vai chegar aí em muitos corações e vai ajudar muitas pessoas. Que esse é o nosso intuito, é o intuito do nosso podcast, ser inspiração para outras mulheres, principalmente para as mulheres, né? Tá bom, Ju? Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Deus abençoe você, que Deus abençoe mais e mais o seu trabalho, que você continue fazendo esse trabalho lindo, mostrando aqui nossa cidade e mostrando aqui nosso Brasil, quem sabe, e o mundo inteiro, tá bom? Obrigada. Um beijo para você e leva um beijo lá pro pessoal do Social Bauru. Pode deixar. Bom, ó, gente, um beijo para vocês. E se alguém quiser vir aqui dar entrevista, tô aqui, viu? Combinado. Às vezes tem alguém que gosta de conversar, quer vir contar a sua história. A gente está aqui para isso, gente, para ouvir histórias de vida, para conhecer pessoas novas e para mostrar para vocês, né, essas mulheres aqui da nossa cidade, da nossa região, mulheres reais, mulheres como nós, né, mulheres que sofrem, mulheres que choram, mulheres que sorriem, mulheres que trabalham, mulheres que lutam, mulheres que conquistam. Nós estamos aqui para isso. Então, espero que vocês tenham gostado desse podcast, que essa mensagem chegue aí no seu coração, te faça sorrir, te faça feliz e que você continue aí ligadinho no nosso podcast, Elas por Elas, um podcast só delas. Então, esse foi mais um podcast para você. Um beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau!